Você se considera uma pessoa criativa? A criatividade é algo importante para você? Meu nome é Larissa Guerra, eu me considero uma pessoa criativa, mas não muito, e acho que a criatividade sim é importante e não só sobre trabalho. Meu nome é Marina Mels, eu me considero uma pessoa criativa sim, mas acho que muito mais relacionado a coisas do dia a dia do que a grandes momentos iluminados em que uma lâmpada aparece sobre a minha cabeça. Bom, hoje no Donas a gente vai falar sobre criatividade, essa característica que parece ser tão valorizada hoje em dia quando a gente pensa em empreendedorismo e carreira, e vamos conhecer também algumas mulheres que estudam ou trabalham com criatividade. Você se considera uma pessoa criativa? Chega mais com a gente que tá no ar o Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Criatividade é a nova produtividade no mercado de trabalho? Especialista explica. Coronavírus, como ser inovador no trabalho em tempos de pandemia. Nossa, as pessoas ainda falam em tempos de pandemia, né? Os 74 profissionais mais criativos de 2020. X dicas, Y dicas de como ser mais criativo. Bom, esses são apenas alguns dos títulos de reportagens que eu encontrei por aí pesquisando para esse episódio. No Instagram, para vocês terem uma ideia, a hashtag criatividade tem mais de 3.400.000 publicações. Proliferam-se perfis de profissionais com aqueles posts em lettering, em cores pastéis, tudo bonitinho, com um feed harmônico, né? Dispostos a te dar dicas para que você seja uma pessoa muito criativa, podre de criativa. Tudo isso, claro, em pouco tempo e rendendo muito dinheiro para você. Bom, a criatividade é uma habilidade que passou a ganhar atenção no mundo corporativo de uns anos para cá. No Fórum Econômico Mundial de 2018, um debate sobre a quarta revolução industrial indicou que a criatividade foi indicada como uma das 3 principais habilidades necessárias para o, abre aspas, profissional do futuro, ao lado da capacidade de resolver problemas complexos e com pensamento crítico. O que todas essas revistas, as páginas de Instagram, de Twitter e supostos gurus da criatividade não falam é que criatividade é algo inerente a todos os seres humanos, né? Alguns as usam mais, uns usam menos, e principalmente algumas profissões usam mais criatividade e outras usam menos. Marina, me fale aí sobre a tua relação com a criatividade no dia a dia e como você tem observado esse conceito na tua rotina de trabalho. Bom, como eu já falei lá no começo do episódio, eu acho que tem uma ideia bizarra de criatividade ligada meio à invenção, sabe? Ligada meio a, sei lá, o Dr. Bugiganga que com um alfinete resolvia todos os problemas do mundo, assim. E acho que pra mim criatividade não é isso. Pra mim criatividade é resolver as questões que a gente tem no dia a dia, seja ela no nosso dia a dia de trabalho ou não, de uma maneira não óbvia, assim, sabe? Porque a gente faz coisas repetidas, né? Você, quando trabalhava como chefe de cozinha, fazia pratos diariamente. Eu, como jornalista, escrevo textos diariamente. Um contador faz declarações de imposto de renda diariamente. E eu acho que a gente fazer isso de uma forma diferente é exercitar a criatividade de uma forma factível, assim, sabe? Eu gosto muito de associar a criatividade a borogodó, sabe? A gente falou no último episódio sobre termos em português, eu amo esse. Tem um quadro aqui em casa com essa palavra. E acho que criatividade está muito mais relacionada a isso, assim, a fazer uma coisa factível, fazer uma coisa possível de ser realizada de uma forma diferente que ou surpreenda as pessoas ou traga resultados diferentes, assim. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, um dos meus grandes amigos na época sempre falava que ele queria viver de ter ideias, porque ele se considerava muito criativo. E na minha cabeça sempre ficou um grande ponto de interrogação, assim, sabe? De que eu entendo o valor da ideia, mas eu acho que a ideia só tem valor quando ela é executada, assim. Para mim, a criatividade e o poder de execução daquela ideia ou a capacidade de execução daquela ideia tem pesos iguais, assim. Acho que tem uma supervalorização da criatividade nesse mundo que a gente vive e talvez a gente seja uma geração de muitas ideias e menos ação do que a gente deveria, sabe? Acho o teu raciocínio
raciocínio bem interessante, Marina. Essa ideia mesmo de que criatividade e poder de execução precisam valer da mesma forma, né? O meu problema, na verdade, é que eu acho que as pessoas têm visto criatividade como algo que está estritamente servindo ao capitalismo, né? A ideia de que só é criatividade se dá dinheiro, se é voltado para o trabalho, se é pensando em empreender, se é pensando em alguma inovação, alguma coisa super, né, diferenciada, assim. E não, eu acho que criatividade, ela tá em todos os momentos, né? Ela tá na construção de um pensamento, ela tá em você buscar alternativas para as coisas que estão vigentes, ela está em você buscar inspirações, em várias coisas, né? E eu acho que também muita dessa valorização de criatividade está muito ligado com aquela ideia de que a gente tem que amar o tempo todo o nosso trabalho, né? Trabalhar com o que você ama e você nunca vai trabalhar nenhum dia da sua vida, blá blá blá, aquela coisa que a gente já cansou de combater aqui, assim. Outra coisa que tem me incomodado muito nesses discursos de criatividade é como isso tá muito pasteurizado, né? Porque todo mundo que se diz criativo, na verdade, é muito parecido, prega um discurso muito good vibes, descolado, ou é hipster, ou é até meio blasé, né? Ou é tipo, ai, porque os outros não são criativos e eu sou, assim. E também acho que é uma questão de muito privilégio, porque durante essa pesquisa, até acho que teve um dia que eu comentei contigo, assim, de que se você jogar criatividade no Instagram ali, você observa, assim, uma padronização absurda, assim, de uma maioria de gente branca, magra, rica, padrãozinho nos seus 20 anos, né? E a gente sabe que criatividade combate justamente essa ideia de que todo mundo é igual, né? A criatividade acontece de formas muito diferentes e ela é muito subjetiva, né? É de uma forma muito particular, assim. Também vi muito esse discurso da pessoa que teve um burnout, surtou e foi viver no mato e agora ela vai te ensinar a viver com mais criatividade. E aí eu fico pensando, eu quero ver a pessoa ser criativa quando ela tá, por exemplo, há 7 meses vivendo no meio de uma pandemia, fazendo home office com o marido em casa, com o filho em casa, com criança que não vai para a escola, sem saber se a criança vai voltar para a escola, com uma obra no vizinho, ou com geladeira vazia, né? E então essa é a minha crítica, assim. Porém, digo que criatividade, para mim, é um resultado de bagagem, de repertório, de vivências, de observação, de estar com as antenas ligadas, captando sinais, de muita inquietação, assim. Eu sempre falo que eu me considero uma pessoa muito inquieta e a minha criação parte muito do que está me incomodando, do que está me deixando inquieta no momento, do que eu fico ali matutando, mas quem sabe tentar alguma coisa diferente e tal. E é muitas horas debruçadas sobre essas inquietações, permitindo erros, permitindo falhas, né? Não levando a sério, é dizer, vou fazer e acabou. E não é milagre, né, Marina? Não é esse momento eureka que vem a lâmpada ali na tua cabeça e rola esse instante em que você vai ter a melhor ideia de todos os tempos. Enfim, acho que tem um pouquinho de ranço com esses discursos. Então, eu super concordo contigo sobre a história dos perfis de Instagram muito parecidos, assim, mas eu acho que tem uma coisa que a necessidade também faz parte para mim, né, da ativação da criatividade, assim. Se fala muito que no Brasil as pessoas são muito criativas, mas é porque as pessoas passam muito perrengue, cara. E no perrengue, você acaba tendo que encontrar saída, sabe? É uma coisa meio no forceps, assim, meio obrigado a. Eu acho que os momentos, talvez, que eu tenha me considerado uma pessoa mais criativa foram momentos que eu não tinha outra opção, que não fosse ser criativa. Não no sentido social né, enfim, situações de vida, mas no sentido de trabalho, por exemplo, sabe? Você tá com um problema e você tem que resolver aquele problema. E aí, de alguma forma, alguma saída você vai dar e essa saída, muitas vezes, ela é obrigatoriamente criativa porque a saída óbvia não funciona, sabe? Então, eu acho que também tem uma parada de que a criatividade tem um fundo, uma atmosfera
talvez, de necessidade, você não acha? Acho, como a gente fala, dá teus pulos, né? Tipo, se vira nos 30, dá teus pulos, dá teu jeito. Mas aí também vem essa questão, né, de como as pessoas romanceiam essa ideia de que o brasileiro é criativo, porque a gente tá sempre passando perrengue, se fudendo, e aí a gente dá um jeito mesmo assim, né? Não é legal isso, não é, gente. O ideal seria, né, em condições normais de temperatura, de democracia, de tudo mais, as pessoas terem condições de criarem por vontade, né? Porque estão ansiosas, porque elas têm algum anseio de criação, não porque ela tá ali realmente necessitando criar neste momento, tipo, procurando desesperada uma alternativa para sobreviver. Acho que tem muito dessa romantização também nesse padrão brasileiro aí. Sim, super concordo. Só acho que também quando não tem relação com essa necessidade mais pura, né, que é a necessidade de comer, de ter uma casa, de ter um trabalho, ainda assim a necessidade é um impulsionador de criatividade, sabe? Ela meio que te bota na ponta do abismo, sabe? Então, tipo, linda, ou você acha uma saída para isso aqui, ou isso não vai dar certo. E aí você vai fazendo. E não só em questões sociais, mas também em questões da vida, assim, sabe? Questões rotineiras de, putz, não tenho grana pra resolver, queria pintar uma parede, não tenho grana pra resolver, vou dar meus pulos e vou tentar, sabe? Então, acho que também tem isso. Bom, para que a gente não fique aqui falando sozinhas, né, amiga? A gente convidou a Camila Belmort, que é gerente de produções criativas no Shutterstock. É uma pessoa incrível, a gente ama ela. Maravilhosa! Ela supervisiona projetos de fotografia para América do Norte e para América Latina lá no Shutterstock. Ela é publicitária e está numa jornada de entrevistar pessoas criativas há 6 anos. O resultado disso virou uma publicação no Medium em 2018. Cami, conta aí. Criatividade é um conceito muito amplo. Uma citação do Einstein define que a criatividade é a inteligência se divertindo. E isso é algo que todo ser humano tem dentro de si, é um mecanismo da nossa evolução, poder analisar uma situação por outro ângulo e desenvolver soluções para ela. Agora, a gente pode afunilar esse conceito e encontrar pessoas que usam a criatividade como sua profissão, né? Que empregam a criatividade pelo menos 60% do seu tempo, quase que diariamente. Então, a gente está falando aqui de autores, de artistas, de diretores, de fotógrafos, chefes de cozinha, músicos, enfim. E é isso que o psicólogo Mihai Csikszentmihalyi chama de criatividade com letra maiúscula. Para ele, a criatividade se resume em 3 sistemas. O primeiro sistema é o indivíduo, que tem que se dedicar a ser mestre da sua arte, ou seja, sempre praticando, trabalhando, estudando, se aprofundando, para realmente ser o melhor que ele pode dentro da sua criação. O segundo é o campo, que é quando o indivíduo começa a exibir a sua arte a um grupo maior e com ela ele cria uma comunidade, né? Uma comunidade quase que em cima da sua oferta. E por fim chegamos ao domínio, que é quando o indivíduo começa a realmente influenciar o seu meio. Aqui a gente pode citar Frida Kahlo, Toni Morrison, Nina Simone, Clarice Lispector, enfim, centenas de mulheres influenciadoras e criativas com letras maiúsculas existem por aí. E eu gosto muito dessa definição de criatividade porque é uma forma de medirmos a evolução do ser humano criativo, né? E a gente assim consegue compreender melhor as nuances de um trabalho que muitas vezes é subjetivo. Eu trabalho no meio criativo há 10 anos como meu ganha-pão e em 2014 eu comecei a entrevistar as pessoas ao meu redor, né? Quer dizer, a minha comunidade criativa. E a minha ideia era entender melhor como que a gente podia lidar com os desafios dessa área que, como eu falei, é muito subjetiva. Ela é muito sujeita a críticas de pessoas externas que muitas vezes não entendem o esforço e o trabalho que tem por trás de uma criação. E nessa minha caminhada, né, em todas essas entrevistas, eu percebi que todo mundo tem uma definição de sucesso diferente, todo mundo tem uma definição de harmonia profissional diferente, mas o que todo mundo almeja é o reconhecimento do seu valor como indivíduo. Quando você começa uma carreira na área criativa, na maioria das vezes você é procurado para suprir uma demanda. Você vê uma vaga de diretor de arte em uma agência de publicidade, por exemplo, e você tem o conhecimento das ferramentas necessárias para a profissão e daí você consegue um emprego. Ou você é chamado para fotografar o casamento do seu amigo porque você tem o conhecimento técnico de fotografia e você tem uma câmera. Agora, na medida que você desenvolve a sua estética e que você começa a ter força na sua voz
como criativo, o próximo passo é você ser contratado não porque o seu cliente tem a necessidade de um serviço, mas porque ele quer investir no seu serviço, na sua arte. Então eu não vou ao seu restaurante porque eu tenho fome, eu vou ao seu restaurante porque eu quero provar a sua comida. Eu não compro o seu livro porque eu preciso de um material de leitura, eu compro o seu livro porque eu quero ler as suas palavras. Então esse é o auge, isso é o que praticamente todo mundo que eu entrevistei define como realização profissional. A romantização da criatividade é um conceito interessante, né? Eu acho que havia, sim, uma romantização da criatividade no sentido dela ser algo inatingível e, né, só exibida por gênios, até mais ou menos uma década atrás. Hoje, a romantização é o contrário, é pelo fator contrário. As pessoas acham que é fácil ser criativo, porque existem tantas facilidades para divulgar o seu trabalho. Então, o pulo para o segundo sistema do Csikszentmihalyi, ou seja, a criação da comunidade, é mais fácil de se fazer porque a gente tem acesso a tantos meios com a internet e com a evolução da comunicação nesse sentido. Só que, infelizmente, nisso as pessoas se esquecem do primeiro sistema, que é a maestria da arte. As pessoas acham que é fácil ser fotógrafo, por exemplo. Basta apontar o celular na direção certa e depois você posta no Instagram. E aí existe uma frustração, porque a pessoa não entende como é que ela não tem o mesmo número de likes ou de seguidores do que uma pessoa que é fotógrafa há décadas. Ainda é necessário essa maestria, a prática, os erros, os acertos. Infelizmente, como a tecnologia e como essas facilidades na comunicação foram criadas justamente para a gente ter certos atalhos, as pessoas buscam atalhos na criatividade. E isso é muito perigoso, porque talvez não perigoso, mas é muito improvável que você chegue àquela realização criativa sem a luta, sem os erros e os acertos. Sem a alma que você precisa jogar na criação, que com o atalho você não consegue. 2020 está sendo um ano muito desafiador. A gente está sentindo as consequências aí de anos de descaso com o nosso planeta e decisões políticas que culminaram em 9 meses de desespero. Mas a gente está com todas as evidências que a gente precisa construir um mundo melhor, que a gente precisa criar um mundo melhor, porque senão a gente não vai sobreviver como espécie aqui. Eu vejo que cada um está lidando com essa ruptura de forma diferente. Cada pessoa foi afetada em 2020 de forma diferente. Então, eu jamais vou ser aquela citação motivadora de Pinterest falando que é hora de aproveitar a quarentena para tocar aquele projeto paralelo que você sempre quis, mas nunca teve tempo. Porque não é. Você não tem responsabilidade alguma de criar nessas circunstâncias. A gente está em modo de sobrevivência. Agora, dizer que as desgraças de 2020 estão inibindo a criatividade das pessoas também não é verdade. Eu vejo como o assassinato brutal de George Floyd e Breonna Taylor nos Estados Unidos abriram a porta para a arte de protesto de artistas negros que sempre existiu, tá? Sempre esteve disponível em livrarias e galerias de arte. Mas essas circunstâncias trouxeram as pessoas de hoje muito mais próximas e criou uma comunidade em torno dessa injustiça. É a tal comunidade do segundo princípio do Csikszentmihalyi, só que ela está com um propósito muito maior. Usando uma métrica bem rasa, tá? Mas o número de seguidores de contas de artistas negros no Instagram aumentou exponencialmente desde os assassinatos. Isso parece muito superficial, mas hoje em dia isso significa que a valorização da arte dessas pessoas aumentou. E principalmente a monetização da arte dessas pessoas aumentou, o que é muito importante em um cenário onde o desemprego está às alturas. Então eu acho que mais do que nunca, com o distanciamento social e a sensação de impotência diante a crise econômica e política que tem afetado praticamente o mundo inteiro, nós estamos carentes pelo sentimento de comunidade. E é aí que a criatividade brilha. Eu gosto muito quando a Camila, ela define bem, né, essa ideia do que é a pessoa que trabalha com criatividade exatamente, né? A necessidade de criação de produtos, de ideias, de seja lá o que for. Então ela diz, olha, quem emprega pelo menos 60% do seu tempo diariamente nesses processos, né? Então isso difere, por exemplo, um médico, um contador. Essas pessoas, claro, elas usam criatividade, elas buscam soluções, elas estão em busca de alternativas, mas elas não é exatamente esse trabalho criativo que a Camila está referindo aqui, né?
E gosto muito quando a Camila fala também sobre esse processo que demora, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, não é algo que é fácil de se fazer, tipo, não é assim, ai, nossa, eu nasci, eu sou criativa e agora eu tenho várias ideias e tudo mais. Essa ideia que a gente tem visto aí propagada nas redes sociais de que, ai, você vai ser criativo seguindo os X passos, né? Como se isso acontecesse num passe de mágica, isso é perigoso, isso não existe, isso acaba enganando a pessoa, tá vendendo discursos errados aí, mas eu acho que dá pra gente treinar, sim, eu acho que dá pra gente buscar meios, né, de talvez encontrar aí uma fonte que te faça descansar, te faça desligar das preocupações e você acabar buscando aí formas de criar de alguma forma diferente, assim, né? Então, eu fiz alguns cursos que tiveram criatividade como tema, e acho que é bem isso que todos eles trazem em comum, assim, que a criatividade é um exercício, não um talento, não um dom. Não é natural que você seja criativo. Você pode ter uma predileção, mas é um exercício. Como todas as capacidades que a gente tem é um exercício. E aí, nesses exercícios que eles sugerem, que é bem diferente desses X dicas para ser criativo, mas eu acho que uma coisa que é legal é que em todos eles a ideia é se propor a olhar as coisas de um jeito diferente. Então, ouvir uma playlist de uma música que você não costuma ouvir para entender o que é aquilo, fazer atividades fora da sua rotina, né? Mesmo na pandemia aqui em casa, a gente aderiu, por exemplo, aos jogos de tabuleiro. E aí a gente tem jogado jogos diferentes e eu já propus uma ação para um cliente que vai sair por conta dos jogos de tabuleiro, que eles consideraram super criativa e foi só uma vivência que eu tive, sabe? Cozinhar coisas que a gente gosta de fazer, sabe? Então eu acho que ser criativo, uma das grandes capacidades das pessoas criativas é tirar um pouco vou usar um termo em inglês agora, contrariando o nosso episódio anterior, mas tirar um pouco o zoom das coisas, sabe? Olhar para as coisas de um jeito um pouco mais amplo, assim, aumentar um pouco o espectro para poder fazer conexões. E ser criativo, eu acho que também às vezes é conectar coisas que ainda não foram conectadas porque simplesmente não tem uma ligação clara ou a mesma pessoa não teve aquelas duas experiências daquele jeito que você teve, sabe? Então, acho que também a gente, usando uma palavra que você gosta, a gente romanceia um pouco isso de ter repertório, porque a gente liga um pouco o repertório ao conhecimento teórico, ao conhecimento na sua forma mais popular, assim. E às vezes ampliação de repertório é só fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer, é só ouvir alguma música que você não está acostumado a ouvir, conversar com uma pessoa que você não está acostumado a conversar, sabe? E olhando para as coisas que eu fiz e que eu considero criativas, muito dessas ações estavam exatamente nesse tipo de atitude muito simples, sabe? Ou de olhar para duas coisas que ninguém tinha conectado ainda, ou de apresentar uma referência para um cliente que ele ainda não conhecia, ou cara, eu propus uma ação para um cliente que eu tive a ideia ouvindo uma música da Sandy, sabe? E o cliente não sonha isso. Sabe? Então acho que é muito isso, assim, a gente não olhar para repertório e não olhar como exercício de criatividade só ler livro, ver filme, ver assistir documentário, sabe? Mas sim fazer coisas diferentes que não estejam na nossa rotina, independente de qual rotina vai ser. E considerando que cada ser humano tem uma rotina, fazer coisas diferentes vai ser único e particular para cada um, sabe? Claro, claro, não, a minha referência a repertório é justamente essa, eu tô falando de tudo, não é você ler, você estudar, você fazer um curso, qualquer coisa, é tudo, é você, acho que ter uma postura com a vida de que tudo que você vive é um aprendizado, sabe? Eu costumo falar muito isso quando me perguntam, ai, como é que é a experiência de trabalhar na rádio e ai, porque na cozinha deve ser super diferente. Não, não é diferente. São duas profissões que se parecem em vários aspectos e que cada dia eu aprendo alguma coisa diferente. Eu acho que ter essa postura de que você está sempre aprendendo e independentemente da situação, se é uma sala de aula, se é um curso ou se você está caminhando na rua, se você está ouvindo uma música, qualquer coisa, se você está cozinhando, se você está fazendo um jogo de tabuleiro, você está aprendendo, né? Você está exercitando a tua cabeça ali. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Repertório para mim é tudo, não interessa o que é educação formal ou não, assim, né? E eu gosto muito disso, assim, eu me considero uma pessoa que está sempre
aprendendo alguma coisa, eu quero conhecer coisas novas, eu quero descobrir, então acho que isso acaba ajudando muito em criatividade e a pensar em outras ideias, assim. Quando eu trabalhava na cozinha, eu falava, gente, eu tava, sei lá, tava caminhando, de repente eu pensei, nossa, e se eu fizesse um prato que fosse assim, 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 né? Então isso é muito legal. E eu gosto também quando a Camila fala ali sobre a questão de criatividade estar ligada ao reconhecimento, né? De como a gente que tá criando um podcast aqui, como a gente gosta também que as pessoas digam, não, eu escuto o podcast porque são vocês, né? Assim como as pessoas falavam pra mim, não, porque a tua comida tem esse toque teu que eu adoro, assim, né? Então isso é muito legal também de se observar. Acho que tudo, né, o reconhecimento é importante para tudo, mas para a criatividade, como é uma coisa que veio de ti, assim, eu acho que o que é criativo é muito único, é muito autêntico, né? Os projetos que você executa, que tem a sua criatividade neles, são projetos que têm a sua cara, sabe? Independente do que você faça, eles vão ter a sua cara e isso é muito importante e muito bom de ser reconhecido, né? Eu gosto muito quando alguém fala assim, eu li aquele texto, eu ouvi aquela reflexão, ou eu fiz aquela coisa, e eu nem precisei olhar para a assinatura porque eu sabia que era seu. E eu acho que isso é uma marca que é muito legal de ser reconhecida, quando as pessoas sabem que foi você, mesmo que você não tenha assinado aquilo, ou mesmo antes de você reconhecer a sua autoria naquilo, sabe? Acho que isso é muito interessante. Mas reforço, assim, acho que a coisa mais importante para mim sobre criatividade é entender que ela é só um olhar, sabe? Porque eu acho que também, assim como o repertório, eu acho que, e você tá certíssima, tá, amiga? Não tô discordando de você, muito pelo contrário. Mas eu acho que, assim como o repertório, o aprendizado também é encarado por muitas pessoas como uma coisa dura, sabe? Cética, extremamente racional. E às vezes o aprendizado é um aprendizado muito leve, muito Empírico, sutil, muito empírico. Às vezes o aprendizado que você intuitivo. isso, às vezes o aprendizado que você tem jogando um jogo de tabuleiro sobre, sei lá, pandemia, usando um tema que tá na moda, mas sei lá, jogando Pandemic, você não vai aprender sobre a vida, os céus, a terra, a filosofia, de tudo. Mas às vezes você vai olhar e vai pensar, pô, esse país aqui, ó, não tava ligado na geografia que esse país ficava aqui, ou que essa cidade ficava aqui, sabe? Isso é um aprendizado, mas é um aprendizado muito sutil, sabe? E às vezes a gente só precisa olhar para esses aprendizados com um pouco mais de valor, assim. E acho que exercitar a criatividade é isso, é olhar com um pouco mais de valor para os pequenos aprendizados e para as pequenas coisinhas que a gente vai acumulando na nossa mochilinha e na hora de, sei lá, resolver um problema, a gente vai tirar ela tal qual, sei lá, um inspetor bugiganga com o seu casaco cheio de tralha e vai juntar duas coisas que talvez não tenham sido juntadas antes. Sim, total, acho que tem tudo a ver com isso. E outra coisa que eu queria abordar também nesse rolê de criatividade, e que eu acho que pesa muito no que a gente está discutindo, é como a gente tem, por convenção, né, social, achar que criatividade é algo muito mais inerente aos homens do que às mulheres. Devon Pufo, que é uma doutoranda da Duke University, e seus colegas Aaron Kay e Christy Koval empreenderam vários estudos sobre preconceito de gênero e originalidade. Em um deles, os participantes deveriam classificar o quanto determinadas características de personalidade seriam centrais para a criatividade. Os resultados mostraram que os homens e as mulheres associavam esse atributo com estereótipos de traços masculinos, como independência e ousadia, mais do que com os femininos, que são cooperativismo e sensibilidade. Em outro experimento, os cientistas solicitaram que os voluntários avaliassem um projeto de casa. Tanto homens quanto as mulheres identificaram o desenho mais criativo quando os pesquisadores diziam que era de autoria masculina. Pesado isso, né? Pesado. E eu tenho outras informações aqui também. Tem um artigo que se chama Estimulação e Desenvolvimento da Criatividade, uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, a Argentina Rosas. Ela explica que família, escola e trabalho são consideradas ferramentas básicas de socialização do ser humano, né? E nesses três ambientes, por mais que se valorize a criatividade, que ela está em alta, que é considerado algo super valioso para o futuro das profissões, etc., essas instituições também agem com tentativas de boicotá-la junto ao indivíduo, né? E aí eu vou só citar um trechinho, assim, para muitas famílias a criança é um ser que nada sabe
e tudo que tem a aprender deve receber pronto da experiência dos adultos. O papel dos pais, então, seria produzir crianças bem educadas, né, passivas, obedientes, limpinhas, bonitinhas, penteadas, etc. E acho que entra muito nesse tema também, de como na escola, ainda tem muita escola que fica ali privilegiando uma educação super formal, com uma grade curricular super extensa e tal, mas que não permite esses momentos de criatividade, de ousadia das crianças. E no mercado de trabalho, aí o bicho pega, né? Porque a gente bem sabe como funciona também. Não é todo momento que você vai conseguir ser criativo ou que a tua função vai permitir, né? Às vezes você tá cansado, você tem várias coisas. Mas eu fiquei muito curiosa com essas informações e queria saber se você se sente impactada de alguma forma, Marina, sobre com relação a gênero, a esse preconceito de gênero, esses estereótipos, e como é que era isso na tua educação formal e na tua família. Então, sobre educação, falo de um lugar de muito privilégio, né? Primeiro porque eu tive escolas muito legais, públicas, mas muito legais, e acho que mesmo assim é um puta de um privilégio poder estudar em escolas públicas muito legais. E uma coisa que pra mim foi primordial na minha existência enquanto ser humano, enquanto comunicadora, enquanto tudo, foi o fato de que com 14 anos eu quis me matricular num curso de teatro. Eu quis mesmo, porque eu queria fazer, e os meus pais não só deixavam, como me levavam todos os domingos para a cidade vizinha, de onde a gente morava, para fazer esse curso. Então, eu acho que aí a liberdade da criatividade se fez muito mais presente na minha vida. Assim, eu lembro que o Ramon, que era os professores, Ramon, se você ouvir isso um dia, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho das suas aulas. Ele fazia coisas que eu lembro que no começo eu ficava tipo, meu Deus do céu, isso não vai acontecer, eu não vou conseguir, sei lá, soltar o corpo e fazer caretas, imitar um animal, qualquer animal, sabe? E aos poucos isso foi se fazendo mais presente na minha vida e eu me mantive nesse curso por muito tempo e foi muito, muito, muito importante para mim, essa liberdade de ser, sabe? Esse exercício do tirar a amarra, assim. E eu acho que criatividade tem muito a ver com falta de medo, assim, com encarar o ridículo, com encarar o fato de talvez não dar certo. E aí, acho que também tem uma outra coisa que bate muito, remontando o nosso terceiro episódio, e até hoje um dos mais ouvidos da história desse podcast, que é o de síndrome de impostor. Acho que também tem muito isso. Lá a gente fala que tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que uma mulher tem que ter 80% das características que uma vaga pede para se candidatar a ela, enquanto um homem tendo 60% já vai lá e manda o seu currículo. Então, acho que também tem muito isso, assim, da gente se sentir menos criativa, porque a gente tem uma régua muito alta com a gente mesma, a gente acha que a gente não é criativo. No começo desse episódio, quando a gente falou se a gente se considera uma pessoa criativa ou não, eu fiquei pensando, eu vou falar que eu me considero uma pessoa criativa, mas aí as pessoas vão me achar arrogante, mas aí talvez não seja tão verdade assim, talvez descubram que eu nem sou criativa a esse ponto, sabe? Acho que isso é uma coisa que a gente é ensinada a fazer, a gente é ensinada a se questionar sobre dizer que a gente é alguma coisa quando essa coisa é uma característica boa. Talvez isso explique os resultados aí desses testes que a gente citou. E pra ti, como é que bateu na escola e o que te fez refletir? Acho que essas informações todas casam muito também com o que eu estava pensando, e quando a gente fala de síndrome de impostor, acho que tem tudo a ver. Eu também fiquei pensando, nossa, eu vou falar que eu sou criativa, mas que metida, né? Tipo, dá aquela balançada assim, e eu acho que por conta dessa falta de autoconfiança e de esse receio de que, eu sou a impostora, eu não mereço estar aqui nessa posição, talvez a gente não apresente as nossas ideias, ou a gente só queira apresentar quando a gente tem algo muito cristalizado, bonito, redondinho, muito bem aparado, cheio de argumentos, né? E eu acho que aí tá a diferença também. Você ser criativo, às vezes você começa com uma ideia ruim e você vai desenvolvendo até que você construa algo que tá realmente
realmente legal, ou realmente ficou uma bosta e você joga fora e volta tudo do zero, né? Não tem problema nenhum, assim. Acho que também tem muito dessa questão de apego a somente uma coisa. E outro aspecto que eu acho que vale comentar, e tem 2 episódios do Naruhodô que eu acho que vão complementar bem com isso que a gente tá falando, que é o 248 e 249, que é sobre se meninos são de exatas e meninas são de humanas. E eles mostram pesquisas que indicam que os homens têm um senso de autoconfiança muito maior do que as mulheres. Só que as mulheres são muito mais eficazes, né? E aí eles até brincam, por isso que homens morrem de formas idiotas, porque o cara acha, eu sou fodão, eu dou conta, vai lá e morre, sabe? Enquanto mulher não tem tanto esse senso de autoconfiança, mas ela é muito mais eficaz nas tarefas que ela se propõe fazer. É muito louco isso. Sobre escola, eu também estudei em escola pública durante boa parte da minha vida. Eu sempre fui uma aluna extremamente comunicativa, de boas notas e tal, e também criativa dentro dessas questões, assim. Mas eu lembro que isso era meio podado, assim, né? Porque a pessoa que fala demais na sala, ela é linguaruda, troca de lugar, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá querendo aparecer e tal. E na 5ª série, isso é tipo a piada da minha família, eu já devo ter comentado aqui, que a professora de artes queria me reprovar porque eu não parava de falar. Só que os trabalhos de artes, as aulas de arte naquela época que eu fiz, eram tipo trabalhos manuais, era bordado, fazer cestinha de Páscoa, não sei o quê. E o caralho, que eu não queria fazer nada daquilo. Eu gostava de ouvir música, conversar, ler, fazer minhas coisas, assim. E aí ela queria me deixar em recuperação e me reprovar por causa disso. Mas aí no fim deu tudo certo. E depois a gente acabou tendo aulas de arte, de desenhos e tal. Que apesar de eu não ser boa, eu ia lá e fazia e dava tudo ok. Mas lembro também de uma outra passagem na escola, assim, acho que já era terceirão por aí, em que a gente tinha que fazer uma redação, tipo, era um texto sobre o belo no sentido de estética, assim. E eu fui e fiz um soneto do Belo, pagodeiro, porque o Belo, na época, acho que ele tava preso, alguma coisa assim, sabe? E aí a professora, tipo, ficou meio puta comigo, assim, mas eu fiz. E eu lembro que uma amiga um dia até me mandou uma foto desse soneto, assim, que era muito engraçado, que era, hoje o Belo tá triste, alguma coisa assim, ele tá preso, era alguma coisa, é muito engraçado, mas enfim. Acho que essas coisas, assim, foram meio que mostrando que eu tinha essa veia criativa, né? Mas acho que no trabalho isso aparece em muitos momentos, mas hoje eu entendo que trabalho também necessita de processos que não são relativamente ligados à criatividade e tudo bem. É isso, eu acho que é por isso que a criatividade é uma coisa tão bonita, assim, e tão íntima, sabe? Porque às vezes criatividade vai ser fazer um soneto sobre o Belo Pagodeiro. Amiga, eu amei, eu preciso ver esse soneto, você me mande essa foto imediatamente. Eu vou ter que procurar, não sei se eu tenho ainda. Mas às vezes eu acho que criatividade é só isso, sabe? É fazer coisas que você faz todo dia e tentar olhar para elas de uma forma diferente. Simples assim, sabe? Acho que essa glamorização do criativo, a glamorização da criatividade, ela parte de um outro lugar, sabe? Que não é o lugar de todos nós, sabe? Que não é o lugar do artista, que não é o lugar. Cara, a criatividade é o nosso dia a dia, sabe? É a gente olhar para o que a gente faz e tentar fazer aquilo de um jeito diferente. Muitas vezes não porque a gente quer um resultado diferente, ou porque a gente quer que algo seja diferente, mas porque a gente tá afim de fazer, sabe? Porque a gente vê outros caminhos, porque, sei lá, por causa disso. Eu acho que essa glamorização, assim, essa coisa do ter que ser criativo, estar sempre com um bloquinho anotando coisas e fazendo desenhos e, sabe, esse estereótipo do hipster criativo, assim, ele me irrita um pouco. Acho que a criatividade tá mais aí nessas coisas mundanas, assim, nessas coisas da rotina, e que bom que às vezes elas se transformam em ideias maiores, em pratos gostosos, em textos bonitos, em tweets inspirados, e às vezes não, às vezes elas só se transformam numa coisa que ninguém vê,
sabe? Bom, para te deixar pensando em tudo isso e muito mais, em como criatividade depende de tantos fatores, que é muito subjetivo, a gente chamou também a Isadora Goulart Zendron para conversar com a gente. A Isa é professora de dança e ela é idealizadora da Boate Class, que propõe aulas de dança super divertidas, com coreografias de boate, sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de ser ridículo. Então, fala aí, Isa. Sempre tive uma relação com a dança. Eu sempre, essa pergunta, eu sempre me achei meio criativa, assim, eu sempre gostei de coisas que tivessem relação com música, com corpo, com pintura, enfim, eu gostava muito dessas coisas desde criança. Aí eu comecei a fazer ginástica rítmica, porque era um esporte que tem muita relação com música, né, e também é meio circense, era uma coisa que eu gostava muito também. E aí quando eu saí da ginástica, eu procurei a dança de rua, porque era um movimento que eu achava mais livre, né, mais solto. Por causa de tudo isso, veio a questão com o figurino, porque a minha mãe também tinha uma relação com teatro, então eu gostava muito de figurino de roupa, tanto da ginástica quanto da dança de rua. E aí foi por causa dessa paixão também que eu acabei me relacionando com a moda, que era uma coisa que eu amava. E aí eu vim para São Paulo fazer moda, e aqui eu acabei desenvolvendo mais essa relação com a moda, mais de montar um personagem e também de mostrar a minha personalidade com a minha roupa, sabe? Então tive essa relação criativa assim com a roupa por causa da dança. A moda me ajudou muito a estudar arte, assim, história da arte, os movimentos artísticos, os movimentos da música também, da onde veio disco music, a era clubber, grunge, e vem toda essa informação de moda junto. E eu amava essa pesquisa, então eu gosto muito de ter muita referência, de ter histórico, sabe? Eu crio muito baseada nas influências que eu tenho no momento, assim. Porque eu gosto de mudar também, sabe? Eu não sou muito fixa numa referência. Tem momentos que eu sou mais hippie, tem momentos que eu sou mais rock and roll, tem momentos que eu sou mais diva. Então vai muito do meu estado de espírito, e eu acho que eu gosto de passar isso na criatividade, de a gente ser coisas diferentes, né? Mas eu não me sinto criativa o tempo todo, não. Eu confesso que atualmente eu até tenho gostado de ter momentos de ócio, de momentos assim, tipo, eu não quero pensar em nada, porque quando eu preciso pensar, preciso ser criativa, eu até sou mais animada, assim, sabe? Porque como agora eu trabalho também muito com a dança, com a coreografia, que tem que ter essa coisa da criatividade, o conteúdo também na internet gera a gente ter essa criatividade para criar conteúdos novos. Eu gosto de mesclar entre momentos de ócio, de tipo assim, hoje eu vou montar quebra-cabeça, não vou pensar em nada, para quando precisar pensar, eu me jogar de verdade. Comecei a trabalhar com 20, fiquei até os 28 dentro da moda. E aí ali nos 28, que também rola um retorno de Saturno, né? Aquela coisa para quem acredita nisso. Eu acabei voltando, precisando, meu corpo, minha mente pediu para eu voltar pra dança. Mas fiel, assim, mais honestamente. Porque antes eu dançava na balada, fazia umas coreografias em casa, mas voltar a fazer aula, assim, sabe? Voltar a me exercitar, voltar a conhecer meu corpo, voltar a conhecer as movimentações desse corpo que não tinha mais 19 anos, que agora a gente tinha 28. E aí foi muito legal, assim, que eu retomei essa paixão e realmente vi que, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso? E aí eu percebi isso, que eu também já vim pra dança por um momento mais velho, assim, porque eu não queria mais ser bailarina profissional, por exemplo, né? Mas eu queria dançar pra mim, pra ser feliz. E aí a boate nasceu desse momento de eu querer dançar, eu querer que outras pessoas dançassem comigo, mas sem essa cobrança de termos que ser os melhores bailarinos, ou de ter que virar uma coisa profissional, ou de ter que ter apresentação todo final do ano, uma coisa mais descompromissada, sabe? De ser uma aula de dança pra gente se sentir na boate, na balada, que na balada a gente dança pra ser feliz e a gente nunca erra. É essa a história da Boate Class. E por isso que ela tem esse nome, porque é isso, a ideia é a gente aprender uma coreografia por aula, não tem, se você não vier um dia não tem problema, porque no outro vai ser uma aula diferente, e é pra gente aproveitar aquela 1h10 ali de aula pra se sentir se apresentando na Broadway e pronto, e finalizar o dia ou começar o dia e continuar, e a vida melhorar depois disso, porque é um super detox, assim. E aí as aulas eram físicas e começaram a ser online na pandemia. Não foi uma coisa assim
pensada, foi uma coisa que aconteceu organicamente, porque quando começou a pandemia eu estava dando muita aula física, eu amo dar aula física, eu amo as pessoas, eu amo uma sala cheia, a troca de energia é inigualável, assim. Mas aí aí comecei a fazer umas lives no Instagram, as pessoas começaram a gostar, e daí veio a ideia de começar a fazer aula online, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, agora na aula online, uma equipe que faz a minha parte de comunicação, enfim. E aí a gente foi criando essa boate virtual, que são as aulas na versão online, e tem sido muito legal, porque eu sinto que as pessoas têm até se jogado mais, entrado mais na onda de dançar em casa, porque antes na aula física ainda existiam muitas questões, e é normal as pessoas se sentirem assim, da vergonha mesmo, sabe? Pô, eu nunca fiz uma aula de dança, eu vou chegar lá com uma galera que já faz a aula, dá aquele medão, né, de passar um medo, de passar uma vergonha. Tem muitas questões de corpo, que é também uma batalha que eu tenho com os meus alunos, mas as pessoas se sentirem mal com seus corpos, daí ficarem com medo. E aí na aula online a gente consegue fazer isso em casa e consegue ir perdendo esses medos. Eu acredito que quando eu conseguir voltar a dar aula presencial, muitas pessoas que não iam antes na presencial vão ter coragem de ir por causa das aulas online, porque em casa você se permite, né? Você não tem ninguém te olhando, então você faz o seu jeito, faz o seu ritmo, e a aderência foi muito legal. Eu sinto muito isso, por exemplo, falando da dança, que tem muita gente que para dançar acha que tem que ser o bailarino do balé Bolshoi, e não precisa, a gente não precisa ser um excelente bailarino para poder dançar. A gente pode dançar no nosso limite, na nossa animação, e acho que a nossa criatividade também vai nisso, entendeu? Acho que tudo que a Isa fala tem muito a ver com tudo que a gente foi falando, né? Sobre como ela teve essa estrutura de família, né? E ela dizer que a mãe tinha relação com o teatro, que ela gostava de moda, que ela sempre gostou de música, que ela dançava em casa e ela praticava esportes e tal, foi pra dança de rua, e como ela resolveu procurar nela mesma, né? Essas inspirações e essas coisas quando ela sentiu essa angústia do que ela estava fazendo e de como ela queria dar uma virada na vida dela, assim. E também acho muito legal quando ela fala sobre isso, né? Eu era um plano para esse ano eu aprender a dançar, né? Eu acho que eu devo ter comentado aqui alguma vez que eu queria dançar esse ano. Não rolou, mas eu posso fazer a Boate Class, porque ela criou a Boate Class virtual também, né, para você fazer aula online durante esse período de pandemia, já que ela não pode receber presencialmente os alunos no espaço dela em São Paulo. Mas acho que essa experiência da dança, para mim, funciona muito como atividade física que eu faço todos os dias, sabe? Eu não tenho vergonha de estar fazendo errado, eu não tenho vergonha de que o meu corpo não é o corpo de atleta de ponta, eu lembro quando eu fazia natação, assim, a professora ficava lá cobrando para que eu fizesse, não sei o que, eu pensava, mano, me deixa, sabe? Vou fazer do jeito que eu tô conseguindo fazer e tá tudo certo, sem medo de estar fazendo super errado ou de estar sendo ridícula, né? Acho que não se levar tão a sério, eu acho que é uma sacada muito importante, né? Quando a gente fala em criatividade, você rir de si mesmo e não ter nenhum problema com isso. É isso, acho que a Isa é um grande exemplo de que o medo e a insegurança são os maiores limitadores da criatividade, de que quando a gente deixa essas duas coisas de lado e só olha para as coisas de um jeito mais leve, mais divertido, a gente acaba se libertando, assim. E acho que uma outra coisa que fica muito para mim desse episódio é que, sim, muitas vezes os limitadores de sermos criativos, eles são impostos por condições externas, né? Por falta de grana, por falta de condições salubres de vida, por falta de uma estrutura que te permita ter um momento para você ser criativo. Mas muitas vezes, e se você está ouvindo esse podcast, eu tenho quase certeza que essa é a sua situação, às vezes a gente mesmo impõe esses limites para não querer fazer as coisas diferente, assim. Às vezes a gente mesmo se propõe a fazer tudo sempre igual e aí reclama que a rotina tá ruim, né? Então, acho que também vale a gente olhar com um pouco mais de carinho para fazer coisas de um jeito diferente, nem que seja lavar uma louça de um jeito diferente, num horário diferente, que o sol tá de um outro jeito, pra gente viver aquele momento de uma outra forma. E sim, eu falei que de lavar louça de novo, porque eu acho lavar louça uma delícia. Afe Maria. Deus perdoe essas pessoas ruins.
chegamos então a essa mesa de bar. Ô saudade desgracenta que eu estou de sentar numa mesa de bar, ouvir essa musiquinha, esse tilentar de copinhos que está aqui na nossa trilha, pra aproveitar e conversar com os amigos. Mas enquanto esse momento não chega, quero lembrar vocês que nós temos a nossa newsletter, que sai todas as quintas-feiras. É gratuita, tá, meninas? Não há cobrança para se inscrever, para receber. Você pode ir lá no donasdapetoda.com.br, o nosso site. Lá tem todas as informações, é só você preencher um cadastro rapidão e passa a receber textos exclusivos nossos. A gente também tá lembrando lá na newsletter e quer te lembrar que você pode apoiar o Donas da Porra Toda a continuar fazendo coisas legais e a fazer coisas ainda mais legais. O apoia.se/donasdapetoda, o Apoia-se, tá lá e a partir de R$5 você pode contribuir com o nosso trabalho aqui. Último lembrete, e não menos importante, lá no nosso Instagram também já está o nosso filtro, meninas! Temos um filtro lindo, tem várias pessoas postando foto com ele, marcando a gente tá adorando conhecer os rostos de vocês, então façam isso. Larissa Guerra, o que você tem pra gente de indicações, sugestões, dicas para esta semana? Minhas dicas hoje são bem rápidas. Assisti na sexta-feira o Savage X Fenty Volume 2, que vem a ser o desfile Rihanna Modas, né? O desfile da marca de lingeries da Rihanna. E, gente, é tudo pra mim essa mulher. Ela é maravilhosa, que impecável. Acho que, não sei nem dizer se é melhor, eu acho que é até melhor do que o primeiro, assim, porque ela fez já na pandemia, né, então não tem plateia, foi feito de uma forma tentando aí manter alguma segurança, né, mas eu acho muito legal porque mostra também bastidores desse processo criativo e justamente o que a gente estava falando de como isso demora, de como isso exige trabalho, né, mostra ela falando sobre tecidos e tal, ela pode não ser exatamente a pessoa que tá ali desenhando, mas tem o dedo dela em tudo, né? Tudo que é feito. E as coreografias, eu e o Rob assistindo, a gente pensava, gente, pensa o trabalho de fazer a coreografia disso tudo, né? Porque as pessoas estão dançando. E se as pessoas conseguem fazer aqueles passos de danças com aqueles sutiãs, olha, eu realmente confio e não vou a peito, tá? Não vou a peito. Porque eu fico pensando, mano, eu dou um pulo, meu peito vai parar lá na testa, assim, sabe? Com a lingerie dela, aparentemente os peitos não voam. Eu achei tudo incrível, super indico, tá disponível no Amazon Prime, tem ali seus 40 minutos de duração, assim, é muito, muito, muito bom mesmo. Vou indicar também o podcast Retrato Narrado, sei que você também vai indicar, né, Marina, da Carol Pires, é foda, assim, ó, trabalho jornalístico foda, valorizem o jornalismo, galera, quando a gente fala aqui do Apoia-se, valorizem, tá, todo o trabalho que a gente tem feito custa tempo, custa muita dedicação, e no Retrato Narrado você vê, assim, o resultado de uma apuração jornalística muito bem feita, né, de um roteiro muito bom, as trilhas são perfeitas, a edição, cara, a gente achou fantástico, né, Marina? Não, o Retrato Narrado é a minha descoberta das últimas semanas, assim. É lindo, é incrível, é péssimo, porque, né, o conteúdo é pesado, mas é demais, assim, é o jornalismo mostrando a que veio. A Carol Pires é sensacional, que puta orgulho ter essa mulher já participado aqui com a gente no episódio sobre jornalismo. Ela é foda demais. É muito bom, cara, muito bom. É uma experiência completamente diferente de podcast e vale muito a pena porque é um trabalho sério, é um trabalho vivencial, foi feito antes da pandemia, né? É um trabalho riquíssimo e, puta, é demais. Sem palavras, eu não tenho palavras pra falar de Retrato Narrado. Não, sensacional mesmo. E por último, eu quero indicar uma coisa bem idiota, mas que eu adoro fazer, que é criar playlists. Criar playlists de diversos momentos. Eu crio playlist fazendo atividade física, a playlist de não sei o que, a playlist do ano novo em casa, a playlist, hoje eu criei uma chamada Chamego Sons, que é só de musiquinha pra nhanhé, né, então é muito bom. Acho que vale muito, aquele momentinho assim, né, meia luz assim, romântico, cor de carne, o fogo.
Exato, mas não tem Menina Veneno, tá? São umas músicas sensuelem, assim, pra você curtir sozinha ou acompanhada, né? Mas eu adoro fazer playlists, fico pensando assim, playlists mentais, uma coisa meio alta fidelidade, assim, na minha cabeça. Tipo, as músicas de sofrência adolescente, as músicas de não sei o que, sabe? Então acho que é um bom exercício também pra abstrair das ideias e talvez exercer também um pouquinho sua criatividade. Muito bem, eu vou indicar primeiro a série Abstract, que tá na Netflix. É uma das primeiras séries que eu vi sobre criatividade, mas ela é muito legal. É sobre design e cada episódio é sobre um profissional e o seu repertório e como ele cria. Tem desde, assim, um designer de tênis. Como é que ele vai criar um tênis? Até profissões um pouco mais comuns, assim, arquiteto, enfim. É muito, muito, muito legal. Tem 2 temporadas disponíveis, eu gosto bastante. E foi lá nessa série que eu conheci um dos perfis que eu mais gosto do Instagram, que é o @AbstractSunday. É muito, muito, muito bom. Esse designer é um dos personagens dessa série. E ele pega itens da nossa rotina e transforma em desenhos lindos, mudando a perspectiva. Então, uma tampa de caneta se transforma no nariz de uma pessoa. Um fio jogado no chão se transforma numa corda de violão, sabe? É demais. É muito bonito ver o exercício de criatividade dele e eu compartilho sempre nos meus stories porque eu acho realmente muito, muito, muito bom essa mudança de perspectiva, assim. Acho que é um baita exemplo de criatividade simples e que é só uma mudança de perspectiva, assim. E também o livro, que é um dos clássicos Masters, Blasters, Evers de todas as listas de livros de criatividade, de empreendedorismo, que é o Criatividade S.A., que é do Ed Catmull. Ele é um dos fundadores da Pixar. E aí ele conta sobre o ponto de vista dele, o que é criatividade, como transformar a criatividade num negócio. Tem um ponto de atenção que acho que é muito importante, que é mais uma empresa do Vale do Silício falando dela mesma, né? E aí tem toda uma atmosfera de inovação, tem grana de investidor, tem várias coisas que a gente não tem no mundo real, assim. Mas de qualquer forma, ele traz coisas bem interessantes da Pixar, que é uma empresa pela qual eu sou apaixonada, que realmente revolucionou o cinema e a produção audiovisual para crianças, assim. Então, é isso. É isso, amiga. Vamos deixar novamente o nosso grande muito obrigada para Bruno Stolf, que é quem edita esse podcast. Hoje ele teve trabalho. Então, muito obrigada, Brunão, por editar mais esse podcast pra gente. E semana que vem tem mais. Um beijo, gente!